Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia devocional e o tema de hoje é: quando a sua postura muda, tudo muda ao seu redor. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Ester 4, o verso 16, que vai dizer assim: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Já reparou que no instante em que você se agarra à mentalidade correta, decide se posicionar e toma uma atitude digna e corajosa, a sua vida e tudo à sua volta também tende a se modificar? Ainda que nem sempre termine com um desfecho que esperamos, cultivar uma mentalidade e postura corretas faz toda a diferença. Ester é um ótimo exemplo disso. A rainha judia tomou uma atitude certa e valente que mudou o rumo da história de Israel. E com ela, poderíamos mencionar várias mulheres e homens ao longo de toda a Bíblia. Não há segredo. Todas as transformações que ocorrem em nossa vida estão intimamente relacionadas às posturas que assumimos. Aliás, grande parte das expectativas que vivenciamos ou deixamos de viver são diretamente influenciadas por estas mesmas experiências. Por exemplo, se você demonstrar respeito por si mesma, as pessoas respeitarão você. E o contrário também é verdade. Ninguém demonstra educação a alguém que não se respeita. Tenho certeza de que os habitantes de Jericó não tinham respeito por Raabe, até que um dia ela demonstrou respeito por Deus e por seu povo. O fim da história nós conhecemos. Com o passar dos anos e dos séculos, a atitude de Raabe foi lembrada por várias gerações, até que ela veio fazer parte da linhagem do Messias. Vejamos o que Tiago diz acerca dessa mulher. Caso semelhante ao de Raabe, não foi ela justificada pelas obras, mudanças de atitude, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Tiago 2, 25. A mudança de postura radical dessa mulher valente foi o primeiro passo para a cura e remissão de suas raízes, de sua descendência e até mesmo para a transformação do que a rodeava. Em compensação, a falta de posicionamento, uma tomada de decisões fundamentadas no erro podem nos destruir. Do outro lado da avenida estão as pequenas concessões que podem criar brechas e permitir que influências nocivas e perigosas passem a dominar o seu caminho. Safira, que diferentemente de Raabe, não foi um bom exemplo a ser seguido. Concordou com Ananias, seu marido, em contar uma mentirinha que parecia inocente. O resultado você já sabe. Atos 5, do 1 ao 10. A tolerância a pequenos erros mais tarde poderá minar a sua vitalidade e destruir as suas raízes. Por isso, é melhor saber qual lado da pista queremos percorrer. Eu sei, assumir uma nova postura nem sempre é fácil. Por esse motivo, você não pode se permitir ser intimidada nem influenciada negativamente. Proteja-se. Estabeleça limites claros para preservar a integridade das suas raízes. Ao mesmo tempo que se protege, abrace também a mudança com determinação e coragem, como fizeram Ester e Raabe. Reconheça que o poder de mudar as situações está dentro de você, não apenas por meio de escolhas conscientes e sábias, mas principalmente pela presença do Espírito Santo na sua vida. Portanto, não tenha medo e posicione-se. Amém?
Glória a Deus, né, por essa palavra, que teve um tema tão rico hoje, que foi quando a sua postura muda, tudo ao seu redor muda. E a autora hoje trouxe como base Esther, né, que teve um posicionamento e que isso marcou a história do povo de Israel. Porque Esther, ela poderia ter se posicionado de uma forma diferente e ter dito, não, eu não vou ajudar esse povo, vou só salvar a minha pele. E ela não pensou assim. Por um certo momento, ela até teve medo e tudo, e não queria tomar uma posição. Mas aí Mardoqueu vai, né, e fala para ela, né? Quem sabe, se não foi para um tempo como este, que você está aí dentro desse palácio. E ali ele relembra o propósito de Esther, né? E que ela tinha um propósito muito maior apenas do que ser rainha, mas de salvar um povo. E foi isso que Esther fez. Com coragem e ousadia, Esther se posicionou e o povo foi salvo por causa de um posicionamento, né? Mas lá na frente a autora vai trazer também a história de Raabe, né, que era uma prostituta, e um dia ela escondeu os espias do Senhor. E o quê? Por causa dessa atitude, da postura de mudança dela, o quê? A sua casa foi salva, né? Não foi destruída. E além do mais, Raabe passou ao quê? A fazer parte da linhagem do Messias. E olha como isso é maravilhoso. Uma improvável que Deus levantou, né? Por causa de um posicionamento, o quê? Ela teve a honra de ter o seu nome escrito na palavra do Senhor e ser lembrada, né? E também fez parte da linhagem do Senhor. E que maravilha! Então a gente não perde nada quando a gente se posiciona. A autora também trouxe também uma parte sobre Ananias e Safira, que mentiram, né? Venderam as terras dizendo que eram um valor bem menor e ficaram com o resto do valor. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ananias, ele morreu na mesma hora que ele mentiu. E quando o apóstolo vai falar com Safira, ela confirma a mentira e acaba morrendo também. Porque o quê? Mentiram e não tiveram um posicionamento correto diante daquilo que Deus esperava que eles tivessem. E quantas de nós, né, muitas vezes estamos sofrendo por falta de um posicionamento? Eu lido com muitas pessoas e a maioria das vezes que essas pessoas elas chegam até mim, elas chegam diante de mim e o que eu observo é que elas são vítimas, né? Ai, porque eu sou vítima, ai, porque fulano me trata assim, ai, porque todo mundo é cruel comigo, ai. Lembre-se, gente, Deus não te criou para ser vítima, não te criou, né? Na vida, ou você é aluno, ou você é vítima. E Deus não criou a gente para ser vítima, e sim aluno. Passamos por experiências, sim, muitas vezes dolorosas, mas o que nós temos que fazer é não se vitimizar. E sim o quê? Se posicionar como o quê? Como alunos. Eu passei por isso, mas eu não sou isso. Senhor, o que é que eu posso aprender com essa situação e levar adiante a minha vida, né? Então, muitas dessas pessoas, o que eu noto que falta na vida delas é simplesmente um posicionamento. Às vezes é apenas você saber falar não, né? Quem nunca caiu nessa armadilha de não conseguir dizer não, né? Quando eu não tinha uma identidade bem construída no Senhor, quando eu não sabia quem eu era, e eu sempre tinha essa dificuldade de dizer o quê? Um simples não.
Não, é uma coisa tão simples. Muitas vezes a gente quer agarrar o mundo, quer fazer mil e uma coisas, prefere desagradar a Deus, porque a gente não sabe se posicionar com um simples não. Às vezes a gente vai querer mentir. Não, mentirinha. Mas não é mais fácil dizer não? Então o Senhor, Ele nos chama hoje para estabelecermos limites nas nossas vidas e ter um posicionamento, ser uma pessoa posicionada, né? Como foi o tema de hoje. Quando a sua postura muda, tudo muda ao seu redor. Então é isso que a gente precisa, ter uma postura nova, ter uma postura mudada. E uma frase que eu tenho carregado comigo do ano passado para cá é: se você não mudar, nada muda. Muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas a maior mudança começa em nós. E quantas vezes nós somos maltratadas, mal interpretadas, porque a gente não tá nos posicionando. Não temos uma postura mudada, né? E como a autora aqui também falou, sobre que muitas vezes tem pessoas que não se respeitam, então como é que elas vão querer? Se elas próprias não se respeitam, como é que elas vão ganhar o respeito das outras pessoas? Isso é impossível, porque nem ela mesma se dá o respeito. Então hoje o Senhor nos traz até aqui para o quê? Para nos reposicionar, para que nós possamos ter uma mudança de atitude, para que nós possamos, né, estar com uma postura mudada, para que tudo ao nosso redor mude. E aqui ela vai dizer assim: eu sei, assumir uma nova postura nem sempre é fácil. Não, porque vai te tirar da zona de conforto, vai te tirar do vitimismo. E isso aí é doloroso, porque foi uma vida toda arrastada assim. Então não vai ser fácil, porque você vai ter que aprender a dizer não, você vai ter que aprender a ter outra postura, você vai ser criticada, né? Então nem sempre vai ser fácil. Mas aí ela vai falar: por esse motivo você não pode se permitir ser intimidada nem influenciada negativamente. Proteja-se. Estabeleça limites claros para preservar a integridade das suas raízes. Ao mesmo tempo em que você se protege, abrace também a mudança com determinação e coragem, como fizeram Esther e Raabe. Reconheça o poder de mudar as situações. Reconheça que o poder de mudar as situações está dentro de você. Não apenas por meio de escolhas conscientes e sábias, mas principalmente pela presença do Espírito Santo em sua vida. Portanto, não tenha medo e posicione-se. O Senhor nos chama para esse posicionamento. E a gente não precisa ter medo, porque se temos o Senhor, nós temos tudo. É Ele que vai adiante de nós. É Ele que nos dá uma palavra de encorajamento. É Ele que faz tudo em nós. Mas tudo o que precisamos é o quê? Se posicionar. Esther se posicionou. Raabe se posicionou. E eu e você também precisamos desse posicionamento. Então, que hoje nós venhamos se posicionar diante do Senhor, para que tudo ao nosso redor venha mudar. E que você grave essa frase no seu coração: se eu não mudar, nada muda. Então, é necessário, sim, haver essa mudança. E como Romanos 12:2 fala sobre uma nova mentalidade, que você tenha essa mentalidade, a mentalidade de Cristo, que todos os dias nós venhamos ser renovados por essa mentalidade, né, que é uma mentalidade diferente da nossa, que nos faz fortes, corajosas, ousadas. Então, que o Espírito Santo venha trazer ousadia para as nossas vidas e transformar a nossa mentalidade, mantendo os nossos pensamentos cativos ao Senhor, e que possamos nos posicionar para que possamos viver uma vida plena no Senhor. Amém? Deus abençoe o seu dia
né? Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de devocional e que o Senhor fale grandemente ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, com essa palavra, né? Sobre posicionamento. Então, que possamos nos posicionar, amém? E aí contaremos as vitórias e seremos pessoas com uma mentalidade, né, saudável, uma mentalidade que resplandece à luz de Cristo. E assim a gente vai poder ajudar outras pessoas. E como um tema que foi dado durante essa semana, que é mulheres curadas, elas curam, né? Então que possamos ser cura na vida das pessoas e se permitir também sermos curadas, porque vale salientar que a gente só vai cuidar do outro bem se a gente estiver bem. Amém? Deus abençoe você e amanhã nos encontramos.